Olá, meu nome é Renata Neres, nós vamos comentar a questão número 6 da formação geral, a parte de formação geral da prova do ENAD Direito 2022. Essa questão, ela versa sobre a matéria de refugiados, migrações internacionais, direitos humanos. Então, o que a gente pode dizer em relação a essa temática, de acordo com o que está delineado no texto do enunciado da questão, é que, em primeiro lugar, o tipo de tratamento dispensado aos imigrantes na condição de deslocados forçados está, sim, diretamente relacionado aos seus países de origem, embora isso não devesse ser uma realidade. Veja-se, por exemplo, que há anos pessoas são deslocadas de regiões tais como o Afeganistão e alguns países africanos, em virtude, por exemplo, de conflitos armados, e não encontram nos países destino a solidariedade e empatia que encontraram, por exemplo, os refugiados de determinadas regiões da Ucrânia, atualmente ocupadas pela Rússia, no conflito mais recente daquela região, que ainda está em curso, e todos nós estamos acompanhando, pela grande mídia e pelas redes sociais. Os refugiados oriundos de determinados países, como por exemplo, isso é muito marcante em relação aos deslocados forçados africanos, são vítimas constantes de xenofobia em diversos países. Podemos citar como exemplo aqueles localizados na União Europeia. Existem diversas normas internacionais, ao contrário do que está colocado no texto de um dos enunciados da questão, de um dos itens. Existem diversas normas internacionais que disciplinam e pretendem formalizar pactos entre os Estados acerca do enfrentamento da xenofobia. Nós podemos citar alguns exemplos de normas internacionais nesse sentido. Por exemplo, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ambos esses documentos internacionais afirmam o princípio de que os seres humanos, sem qualquer distinção, devem gozar dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, além do que também é preciso citar que na terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, que ficou conhecida como Declaração de Durban, nós tivemos uma declaração e um plano de ação de enfrentamento das mais diversas discriminações contra grupos étnicos, raciais, religiosos, enfim, de combate a toda forma de intolerância, ou de enfrentamento, melhor dizendo, de toda forma de intolerância, inclusive da xenofobia. Então, não é verdade que não há normativa internacional a tratar do tema da xenofobia. Existem diversos protocolos e declarações e pactos internacionais nesse sentido. É importante que a gente destaque também que a legislação brasileira, em consonância com a Convenção de 51 e o Protocolo de 67, todos versando sobre a questão específica dos refugiados, determina que ela traz alguns indicativos de como é que nós podemos identificar uma pessoa como refugiado ou refugiada. Então, a legislação brasileira, em consonância com a Convenção de 51 e o Protocolo de 67, determina que será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira a ele retornar, também é reconhecido como refugiada aquela pessoa que, não tendo nacionalidade, portanto sendo apátrida, estando fora do país que antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no tópico anterior. E 3, também pode ser identificada como refugiada a pessoa que está em outro território devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. E por isso ela é obrigada a deixar o seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. E, portanto, o objetivo perseguido pelos deslocados forçados não é servir de mão de obra barata nos países centrais, mas fugir de determinadas situações que, em primeiro lugar, escapam ao seu controle, e também que envolvem graves violações de direitos humanos. Portanto, o que eles buscam nos países destino é proteção,
solidariedade e dignidade. A resposta correta dessa questão é a alternativa E. Muito obrigada.